Ok, pessoal? Só lembrando vocês que essa aula está sendo gravada para depois ser postada no canal do YouTube. Hoje, no dia 18, eu dei presença para Helena, para o Gabriel, para a Isadora e para o Pedro. Eu esqueci alguém? Não. Beleza. Então vamos lá. Qualquer coisa vocês vão me ajudando aí. Essa aula de hoje a gente vai estar. Na aula passada, né, a gente fez a correção da semana 4 do PET 2. E hoje a gente vai fazer aqui a correção da atividade complementar das semanas 3 e 4 do segundo PET. Né? A gente vai trabalhar as questões 2, 3 e 4 da página 49 do livro, as questões 1 e 3 da página 63 e as questões A, B, C e D da página 65. Tá bom? Então vamos começar aqui. Deixa eu só conferir aqui. Isso mesmo. Certinho. Aqui eu coloquei, pessoal, de acordo com o formulário, tá bom? Mas no livro deve estar um pouquinho diferente. Mas a ideia da atividade é a mesma. Acontece que no formulário eu tive que adaptar algumas questões, porque dependendo da forma que estava lá no livro, não dava para eu colocar no formulário. Né? Que nem quando é algum quadro, uma cruzadinha assim, fica mais difícil colocar no formulário. Eu coloquei tipo assim, marcar para associar. Isso aí vocês vão vendo de acordo com o livro de vocês e de acordo com a nossa correção aqui. A correção está baseada mais no padrão do formulário. Ok? Então a primeira questão, né, como a gente viu, é a questão 2, 3 e 4 da página 49. Vamos lá. A questão 2. Assinale a alternativa incorreta e corrija. Então todas as alternativas são verdadeiras, só uma que é falsa. E é a falsa que a gente está procurando. Né? Vamos lá, a letra A. O principal teórico do evolucionismo, o cientista inglês Charles Darwin, afirmou no século XIX que o ser humano e todos os seres vivos são o resultado de um longo processo de evolução, né, pessoal? Que a gente viu aí na nossa aula, inclusive esse processo de evolução aí é chamado de processo de seleção natural, onde aqueles que são mais adaptados, eles têm uma chance maior de sobreviverem, né, no meio ambiente. Então a letra A está correta. Ok? Oi, Surya. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Sim, Beleza. Surya, você fez essa atividade aqui complementar das semanas 3 e 4? eu não sei. Você pode conferir aí pra gente? Tá, Confere aí e avisa aqui, por favor. Que nós estamos fazendo a correção dessa atividade, tá bom? É aquela do livro, que são as questões 2, 3 e 4, questões 1 e 3. Eu disponibilizei tanto no Conexão Escola, quanto tem essa atividade também no livro, que você pode estar fazendo no caderno e me enviando a foto pelo e-mail, tá bom? Mas é isso aí. Então a letra A é correta, pessoal. Então não é ela que a gente vai marcar, né? A gente já sabe que é a letra D, porque já está aparecendo aqui. Mas vamos analisar todas aqui para a gente ter um maior aprofundamento aqui no nosso conhecimento. A letra B, segundo Darwin, os seres vivos passaram por um processo de seleção natural. Exemplo disso é o urso polar. Essa espécie de urso teria conseguido sobreviver em seu ambiente por apresentar características como pele espessa e pelagem branca, né? Então essas características aí ajudam o urso polar a viver em um clima mais frio, em um clima mais gélido, né? Isso quer dizer que o urso polar ele é original, ele surgiu já desde o início no nos polos, nessas regiões árticas, né? Não. Quer dizer o quê? Que ele, em algum momento, ele subiu para essas regiões, ele se estabeleceu nessas regiões e conseguiu se adaptar, conseguiu desenvolver essas características que lhe ajudaram na garantia da sua sobrevivência. Ok? Então a letra B está
correta. A letra C. Outras espécies animais não apresentavam características para enfrentar as mudanças que, de tempos em tempos, ocorriam no ambiente. E como não conseguiam chegar à fase da reprodução, elas foram desaparecendo. É verdade, né, pessoal? O processo da reprodução, ele é fundamental, né, para a garantia da evolução da espécie, para a manutenção e a evolução da espécie, ok? Por quê? Porque são os grupos que têm uma maior chance de sobreviver, né, que conseguem garantir a sua reprodução, conseguem garantir a perpetuação dos seus genes, das suas características, né, pelo passar do tempo, ok? Então, a letra C também está correta. E a letra D? Darwin afirmou que o ser humano descende do macaco. Essa aqui, ó, é uma pegadinha clássica, né? Muita gente diz que não acredita no evolucionismo porque dizem que o homem veio do macaco, ok? Que o homem é descendente do macaco. E se falam isso, estão falando sem saber por que estão falando, né? Porque o homem, ele não descende do macaco, pessoal. O homem, ele descende de um ancestral em comum que também é ancestral do macaco, ok? Mas não quer dizer que ele descende do macaco, pessoal. A gente tem que pensar o seguinte: quando surgiram os primeiros mamíferos, né, eram pequenos mamíferos, tipo uns roedores, uns ratinhos mesmo do mato, né? Em algum momento esses roedores eles foram se adaptando e foram percebendo que se ficar no alto das árvores seria mais seguro, né, contra ataques de predadores. Então, alguns desses mamíferos foram se adaptando em um processo que demorou milhares de anos, né, a subir no alto das árvores. E era um momento também que facilitava essa adaptação, por quê? Porque a natureza dessa fase, a vegetação nessa fase era uma vegetação muito densa, existiam muitas árvores, muitas florestas cheias de árvores, né? Mas ocorreu um tempo depois, né? Depois que eles já tinham evoluído para viver somente em árvores, né? Inclusive dando origem a mamíferos bem parecidos com os macacos, né? Que a vegetação começou a mudar de novo, né? As árvores elas foram ficando mais escassas, começaram a ter menos árvores e começou a surgir uma vegetação mais de gramas, né? Mais grama, mais mato mesmo. E as árvores que antes eram todas juntas, né? E o mamífero ele poderia passar uma vida inteira sem nunca descer ao chão, né? Ele poderia dormir, comer, se reproduzir, né? Passar a vida inteira no alto da árvore, porque ele sempre poderia pular de uma árvore para outra sem descer ao chão, porque as árvores eram muito próximas, né? Poderia viver a vida inteira em cima da árvore. Isso mudou porque as árvores começaram a ficar mais distantes umas das outras. Então essas espécies, para elas, quando acabava o alimento em uma árvore e ele tinha que ir para outra árvore para comer as frutas dessa outra árvore, ele tinha que descer, né, dessa árvore e andar pelo chão para chegar até a outra árvore. Só que isso aí gera um problema, porque quando ele desce, ele está entrando no meio da grama do mato fechado, né? E nesse mato pode ter algum predador, né? Alguma serpente, alguma onça, né? Assim, usando exemplos de animais da nossa época, mas outros animais, outros predadores aí que poderiam comê-lo, né? Nessa travessia aí de uma árvore para outra, passando pelo chão. Então começou a se desenvolver a característica de se andar em duas patas, né, nas patas traseiras, porque quando eles andam nas patas traseiras, eles erguem a coluna e conseguem enxergar mais alto, ou seja, seria mais fácil para eles enxergar o predador vindo de longe, né, se eles andassem em duas patas, né, sendo com a postura bípede, bípede 2, né, dois pés, se eles andassem em duas patas, do que se eles andassem em quatro patas, que eles ficariam numa altura mais baixa e não veriam o predador chegando. Então
prática de andar em duas patas começou a ser desenvolvida assim, pessoal, para caminhar de uma árvore para outra. Chegou um momento, né, em que as árvores foram ficando cada vez mais escassas, né, e essa habilidade de andar em duas patas foi sendo desenvolvida até que um ancestral, né, resolveu viver 100% no chão. Ele já estava mais adaptado, né, a estar mais acostumado, né, mais adaptado a ficar no chão e desenvolveu essa habilidade aí e viveu exclusivamente no chão. Aí esse ancestral que vai dar origem aos pré-australopitecos, aos australopitecos, esse aí sim, né, que vai dar origem tanto aos ancestrais dos seres humanos quanto aos ancestrais dos macacos que não vivem 100% em árvores, né? Então, vai ocorrer essa divisão aí nesse momento, ok? Mas não quer dizer que o homem descende do macaco. O homem descende de um ancestral que vai dar origem tanto ao homem quanto ao macaco. Por isso a letra D é errada. Deu para entender aí o que eu expliquei? Sim. Sim. Beleza. Então, continuando aqui, pessoal. A questão 3. Sobre os fósseis, assinale a alternativa incorreta e justifique a sua escolha. Vamos lá. Então, todas estão verdadeiras, né? Todas são verdadeiras. Só uma que é falsa. E é a falsa que a gente está procurando. A letra A. Os fósseis são vestígios ou restos petrificados de seres vivos, tanto animais quanto vegetais, que viveram há muito tempo. Essa é verdadeira, né, pessoal? Os fósseis são restos orgânicos que, por um processo aí, de interação com o clima, chuvas, barro, enxurrada, né? Tudo isso aí vai fazendo com que as partículas de solo, né, vão penetrando nos poros desse objeto, né? Seja um osso, seja um vegetal, alguma coisa assim, vai tendo essa infiltração de minerais nos seus poros, que vai petrificando ele, dando origem ao fóssil, né? Quando a gente vê um fóssil de um animal, a gente não tem o osso do animal, a gente tem uma rocha, né, que se formou por esse processo de infiltração de terra, de mineral mesmo, né, de material rochoso, né, areia, que vai entrando nesses poros aí e vai petrificando ele. Então é uma rocha que antes era um osso, deu por um processo aí de petrificação virou o que a gente chama de fóssil, né? Então a letra A é verdadeira. A letra B. Na análise dos fósseis, um crânio pode informar a espécie do gênero Homo. Também pode, né, pessoal? A gente vê que no processo evolutivo ocorre também uma mudança na estrutura fisiológica, né, na estrutura óssea de uma espécie para outra. Então, sim, no caso aqui do gênero Homo, crânio pode-se identificar se o crânio pertence a um hominídeo ou a um australopithecus, né, ou a um macaco mais desenvolvido, né? Então, através da análise do crânio dá para saber qual é a espécie, né, o mais aproximado possível qual espécie que pertenceu o dono daquele crânio no passado. A letra C. Analisar um dente pode indicar se o indivíduo se alimentava de carne ou somente de vegetais. Dentes de leite indicam tratar-se de um fóssil de criança. Essa aqui também é verdadeira, né, pessoal? A gente sabe, a gente mesmo passou por isso, né? Vocês, eu não sei se já terminaram esse processo, mas da troca dos dentes, né? Essa troca da dentição é um processo não só da nossa espécie, mas de várias outras espécies, né, que faz parte do processo da infância, da transição da infância para a fase pré-adulta e a fase adulta, né? A fase pré-adulta que a gente chama aqui de adolescência, né? Então, sim, é verdade. E aqui, analisar um dente pode indicar se o indivíduo se alimentava de carne ou somente de vegetais. Também é verdade, né, pessoal? Depois, se quem tiver cachorro, quem tiver gato aí, procura analisar os dentes deles. Possível, né? Com cuidado.
para não levar uma mordida. Mas depois analisa, vocês vão ver que os dentes são mais pontudos, né? Depois olhem seus próprios dentes num espelho. Vocês vão ver que os nossos dentes eles são mais achatados, eles são feitos mais para triturar, né? Enquanto os dentes de animais carnívoros eles são mais pontudos, eles são estruturados para perfurar, para rasgar, né? Enquanto os nossos dentes são mais para esmagar, para triturar, né? Por quê? Porque a gente tem uma dentição mais voltada para uma dieta, onívora, né? A gente vai se alimentar tanto de carne quanto de vegetais. Só que como a gente tem uma descendência, né, de animais com uma dieta mais vegetariana, né, a nossa estrutura de dentição ela preservou muitas dessas características, né, de uma dieta vegetariana, uma estrutura de trituração, né, de esmagar o alimento, triturando ele para que ele fique mais fácil de ser engolido e digerido, né? Então a letra C é verdadeira. E a letra D? A partir da análise de um fóssil humano, é impossível saber se ele é de um homem ou de uma mulher. Essa aqui é falsa, essa é a falsa. Porque um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, vocês lembram quando a gente falou sobre o osso da Luzia? Sim. Então, o osso da Luzia, né, foi um crânio que foi encontrado, né? Um crânio foi encontrado na região de Minas Gerais e através da análise do crânio eles descobriram que era uma ossada feminina, que se tratava de uma mulher, né? De uma humana, uma mulher humana do ancestral, né? Ancestral, como é que eu posso dizer? Que possivelmente era membro dos primeiros fluxos migratórios, né, que chegaram aqui na América. Mas através da análise do crânio descobriram que era uma mulher. Imagina se fosse a análise de um osso como a bacia, né? Então, sim, através da estrutura óssea, dá para se definir se se trata de um antepassado mulher ou um antepassado homem, ok? Fisiologicamente, né? A questão 4. Essa questão 4 aqui, se eu não me engano, pessoal, é uma questão que se trata de um quadro, onde você vai preencher um quadro, né, com essas informações. Espécie da qual fazemos parte, onde se originou e em que época surgiu. Só que não dá para montar um quadro no formulário. Então, o que eu fiz? Eu fiz essa... como é que eu posso dizer? Eu adaptei a questão para que ela se tornasse uma questão de associação, onde você faz a associação de acordo com a coluna, né? Você associa as linhas com as colunas. Então vamos lá, questão 4. Associe as linhas abaixo às suas respectivas colunas com base no que você aprendeu. Aí se você for fazer o do livro, onde é o quadro, é só você pegar a associação aqui ao lado, né? E preencher de acordo lá com o que está pedindo no quadro do livro, tá bom? Mas você preenche no caderno, preenche no livro não, que o livro você tem que devolver para a escola no final do ano, tá bom? Então vamos lá. A espécie da qual fazemos parte seria o Homo sapiens sapiens, ou seria essa a segunda opção, ou a terceira opção? Seria a primeira opção, né? Espécie da qual fazemos parte, Homo sapiens sapiens. Onde se originou essa espécie, a espécie Homo sapiens sapiens? Seria que a segunda, né? Então a gente marca que a segunda, fazendo a ligação entre as duas. Tá entendendo? Onde se originou? Originou-se na África e depois se espalhou por todos os continentes, adaptando-se a diferentes ambientes, né? Então aqui seria a conexão correta. E aqui, época em que surgiu. Qual foi a época? Surgiu há cerca de 100 mil anos, fazendo essa conexão aqui. Então seria assim, assim e assim. Deu para entender? Sim. Essa aqui até que ficou bem fácil, né? Na resolução lá do formulário. Agora a questão 1. Há duas hipóteses para explicar os prováveis caminhos percorridos pelos povoadores da América.
né? Não sei se vocês se lembram, mas a gente falou dessas duas hipóteses. A primeira hipótese é que eles teriam atravessado o caminho da Ásia, né? Passado do caminho da Sibéria e pelo Estreito de Bering, que é aquele pedaço de água que na época da Era do Gelo estava congelado, passando por lá, eles conseguiram chegar na Antártica, né? E descendo para a América do Norte, depois povoando a América Central, depois povoando a América do Sul. Ok? Essa é a teoria do Estreito de Bering. A outra teoria seria que eles desceram, né, pela região da Ásia, passando de ilha em ilha, chegaram até a Oceania, e como o nível do mar estava mais baixo, existiam mais ilhas, né, no oceano que permitiram essa passagem em pequenas embarcações. Eles fizeram esse trajeto, né, em pequenas embarcações da Oceania até a América do Sul, né, mais ou menos ali pela costa do Peru. Existem outras teorias também que dizem que essa transição ela não se deu pela Ásia, mas direto da África para a América, né? Através do mesmo processo, né, de pequenas embarcações, só que aí eles sairiam da África e parando também de ilhas em ilhas, em pequenas embarcações, chegariam aqui na costa da América do Sul, na costa do Brasil, né? Mais ou menos assim. São as hipóteses, né, que explicam a chegada da espécie humana no continente americano. Mas aqui está pedindo para você explicar duas hipóteses. Então vamos lá. Letra A. Explique a hipótese número 1. O que vocês podem estar respondendo aí? Ó? Pode responder algo assim. Ó. Chegaram à América por terra, depois de atravessar o Estreito de Bering, situado entre a Sibéria, na Rússia, e o Alasca, nos Estados Unidos. Ok? Essa travessia teria ocorrido em uma das vezes em que o nível do mar baixou muito, levando à formação de um caminho de terra e gelo que ligava a América à Ásia, pelo norte. Ok? Então, essa aqui seria a primeira hipótese. A segunda hipótese seria o quê? Eles chegaram à América por mar, vindos da Oceania. Ok? E depois de atravessar o Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha em pequenas embarcações, eles desembarcaram nas costas do continente americano. Outra possibilidade ainda é a de que parte deles veio a pé pelo Estreito de Bering e a outra parte veio navegando pelo Pacífico. Ou seja, existe a possibilidade de que eles usaram os dois caminhos, né? Então não são só duas possibilidades, seriam três, né? A primeira é que eles usaram o Estreito de Bering, a segunda é que eles usaram as pequenas embarcações pelo caminho da Oceania, e a terceira é que eles usaram os dois caminhos, né? Simultaneamente. E aqui a letra C, onde você vai dar a sua opinião, a sua visão, o que você acha, né? Qual das possibilidades você considera mais provável? E aí você vai justificar. Essa aí é uma resposta pessoal. Qual que você acha que é mais provável? Que eles vieram pelo mar, pelo oceano, ou que eles atravessaram o Estreito de Bering lá enquanto ele estava congelado? Vocês, qual que vocês acham que é a opção mais provável? Da Oceania. Legal, eu também considero a opção da Oceania bem plausível, sabe, Gabriel? Também acho que essa teoria das pequenas embarcações aí é bem interessante. O que vocês acham? Eu também acho que é a da Oceania. Pois é, não faz um sentido mais interessante, até porque a Luzia, né, quando eles descobriram, refizeram o rosto dela, viram que ela tinha características dos povos negroides que viviam na Oceania nesse período, né? Então, assim, seria, assim, entre aspas, né, um indício forte, não sei se dá para encaixar como uma prova, mas um indício forte de que o caminho da Oceania, das pequenas embarcações, né, teria acontecido, né, seria real. É isso aí. Agora, número 3. Assinale a incorreta, ou seja, todas são verdadeiras, menos uma. É a falsa que a gente está procurando. A letra A. Nied Guidon e sua equipe descobriram no sítio arqueológico de Pedra Furada pedaços de carvão e de pedra lascada
que teriam pelo menos 50 mil anos. Segundo ela, tais vestígios são prova suficiente da presença humana na América desde aquela data. É verdade, né, pessoal? É verdade que a Nied Guidon, né, uma arqueóloga, ela fez os seus estudos aí na Pedra Furada. Tudo que está afirmando aí é verdade, né? Que ela descobriu pedaços de rocha, rocha lascada, pedaços de rocha que parecem de verdade serem ferramentas primitivas, e nessas rochas haviam, né, uma camada de carvão presa a essas rochas, que quando eles foram fazer a datação, né, ver a datação por carbono, ver quanto tempo que tinham aquelas rochas lá, aquele carvão, eles descobriram que tinha uma data de mais ou menos 50 mil anos atrás, muito tempo, né? O que é problema nessa questão aí é que essa questão da rocha e do carvão ter 50 mil anos atrás é verdade, mas se essa rocha que ela encontrou é uma ferramenta humana, ou é só uma rocha da natureza mesmo, uma rocha que por algum processo se quebrou, se partiu e ficou com aquele formato parecido com a ferramenta, aí também é possível, né? Se aquele carvão que está agarrado nessa rocha é um carvão que se deu porque algum grupo humano fez uma fogueira, né, assou um animal, ou então simplesmente porque aconteceu algum período de seca e teve um incêndio florestal aí por causas naturais, né, que acabou prendendo essa camadinha de carvão aí nessas rochas há 50 mil anos atrás, também é provável, né? O que torna essa alternativa verdadeira é o fato dela dizer que a teoria é da Nied Guidon, né? E não fala que essa é uma teoria verdadeira, porque por mais que a Nied Guidon defenda essa teoria, muitos arqueólogos vão contra ela, né? Muitos arqueólogos não aceitam essa teoria como teoria oficial, mas também há muitos que apoiam a teoria e dizem que sim, que é provável que é verdadeira a teoria da Nied Guidon. Ok? Então a letra A seria verdadeira por esse ponto, por falar que essa é a visão da Nied Guidon aqui, ó. Segundo ela, né? Não fala segundo todos os cientistas, fala segundo ela. Tais vestígios são prova suficiente da presença humana na América desde aquela data, desde 50 mil anos atrás. A data mais ou menos estipulada para a chegada da espécie humana aqui na América é de cerca de 15, 10 mil anos atrás. Né? As datações mais antigas seriam de no máximo uns 17, 18 mil anos atrás. Né? Isso aqui eu já estou falando da minha ideia. Né? Mas não iria além disso, não seria mais de 20 mil anos atrás a chegada da espécie humana pelos vestígios atuais. E o estudo da Nied Guidon joga essa data para muito antes, né? Para 50, ela joga 30 anos, 30 mil anos a mais aí nessa conta de antecedência da chegada da espécie humana aqui, né? Então é a teoria que ela defende, mas nem todos seguem ela. Mas está correta porque diz que é a perspectiva dela, ok? A letra B. A letra B é incorreta, né? Como a gente vê aqui que já está marcado. Por que ela é incorreta? Vamos lá. Todos os cientistas atuais aceitam a tese de Nied Guidon de que a presença do homem na América é muito mais antiga do que se pensa. Aí sim chegamos na falsa, porque nem todo mundo concorda com a teoria da Nied Guidon. Existem aqueles grupos que dizem que não, que a presença da espécie humana ela se deu no máximo, estourando, jogando muito lá em cima, há 20 mil anos atrás. E a Nied Guidon defende que foram 50 mil anos atrás. Né? Então não há um consenso, uma unanimidade entre os cientistas sobre o estudo da Nied Guidon. Ok? Então a letra B seria a falsa, a incorreta. A letra C. Outros cientistas, porém, não aceitaram as provas apresentadas por Nied Guidon, dizendo que o carvão encontrado por ela pode ter sido produzido por incêndios florestais e que as lascas de pedra podem ser resultados do esfacelamento das rochas, ou seja, esses materiais seriam resultado de fenômenos naturais e não da ação humana. Essa é verdadeira, né?
são os argumentos que dizem por que a teoria da linha de Guidon não poderia ser verdadeira, né? Existem os argumentos que defendem a teoria, existem os argumentos que vão contra a teoria, né? Não há um consenso sobre qual é verdadeiro e qual é falso, se é ou não é, né? Mas diz aqui que há cientistas que discordam dela, e isso é verdade, então a letra C é verdadeira. A letra D. Em 2006, porém, o cientista francês Eric Boeda comprovou que os artefatos de pedra encontrados pela arqueóloga brasileira foram feitos por seres humanos que viveram onde hoje é o Brasil, entre 33 e 58 mil anos atrás. Então aqui já tem uma outra dúvida, né? Porque o Eric Boeda ele levantou um estudo, ele fez um estudo que fundamentou essa ideia de que os pedaços de rocha foram sim feitos por mãos humanas, ok? Só que pode ter ocorrido um erro na datação. Pode ser que as rochas estudadas pela Nia de Guidon sejam de fato rochas construídas pela espécie humana, como ferramentas, né? Mas que talvez o processo de datação tenha uma margem de erro maior, né? Que aproxime as duas teorias. Aqui você vê que o estudo do Eric Boeda diz que são seres humanos que viveram há 33 mil anos, ou seja, já reduziu bastante, né, a ideia de 50 mil anos atrás. Mas ele também joga um pouco mais para frente também, acrescenta mais, né, entre 33 mil anos e 58 mil anos atrás. Então, é uma questão que abre muito debate, ok? Mas é falsa a letra D? Não é falsa, porque realmente houve esse estudo aí que defende essa ideia, que defende essa perspectiva, ok? Mas a letra B é falsa, porque não são todos os cientistas que aceitam a tese. Então a correta aqui a incorreta, a falsa, que é o que a gente está procurando, né? Aqui na número 3, seria a letra B, ok? Avançando aqui, integrando com a língua portuguesa. Vamos lá. Primeiro vai ter esse poema, né, da Rosiana Murray, que diz o seguinte: houve um dia, no começo do mundo, em que o homem ainda não sabia construir sua casa. Então disputava a caverna com bichos, e era aí sua morada. Deixou para nós seus sinais, desenhos desse mundo muito antigo. Animais, caçadas, danças, misteriosos rituais. Que sinais deixaremos nós para o homem do futuro? Né? Aqui nesse poema ela faz uma reflexão sobre as fontes históricas, né? Principalmente aqui as pinturas rupestres, né? Que foram deixadas pelos homens pré-históricos, que hoje são as fontes de estudo, né? São materiais que a gente usa para tentar entender a vida dessas pessoas pré-históricas no passado, né? E ela se pergunta, no passado eles deixaram esses vestígios, né, para que não exatamente para isso, né, mas esses vestígios que hoje em dia servem de base para o nosso estudo do passado. O que será que no futuro as pessoas vão usar, né, para entender como é a vida nossa atualmente? Né? É essa aí que é a reflexão, o questionamento que ela faz no seu poema. E aí vem as questões. A letra A. De que grupo humano está falando a autora? Que grupo humano, né, pessoal? Está falando dos grupos de caçadores-coletores do Paleolítico, que moravam em cavernas ou em abrigos feitos de galhos de árvores e peles de animais. Ok? A letra B. Qual o significado da palavra sinais no poema? O que ela está falando de sinais? Ela está falando de sinais, né? Esses sinais são as pinturas e desenhos elaborados pelos primeiros seres humanos, né? Aqui a letra C agora. Dê exemplos de alguns sinais que nós deixaremos para as gerações futuras. Que sinais, né, a gente pode deixar para as gerações futuras? Essa aqui, ó, é uma resposta pessoal. Você vai dar a sua visão, né? Mas, por exemplo, a gente produz textos, imagens, gravações, né? Nós temos nossos filmes, objetos da cultura material,
né? Então, tudo isso aí pode ser usado, né, no futuro, para que as pessoas do futuro entendam como a gente vivia, né, como a gente vive hoje no presente, ok? E a letra D. O que um pesquisador que viver daqui a 100 anos poderá saber sobre os nossos tempos? Aí já é, né, um exercício de previsão, né, de como que seria daqui a 100 anos um historiador, né, um pesquisador pesquisando o nosso tempo atual. Que fontes ele usaria, né? Como que ele poderia, como ele imaginaria o nosso tempo hoje em dia? É muito difícil você dizer isso, né? Porque você está prevendo algo, você está usando a sua imaginação para tentar prever algo que é inconcreto, que não aconteceu ainda, que está num âmbito abstrato, né, do futuro. Então é uma resposta pessoal, cada um vai ter a sua visão, né? Mas a ideia é que essa questão favorece a retomada do conceito de fontes históricas, decisiva para a educação histórica nessa fase do ensino fundamental. Ou seja, que fontes históricas que ele poderia usar, né? Como já foi dito na letra C, os vídeos, né? Nossos textos, os livros, as roupas, as casas que a gente vive, né? Os elementos que fazem parte da nossa vida hoje poderão no futuro se tornar fontes históricas para entender, né, como é a nossa vida atualmente, ok? Então seria isso. Então aqui a gente termina a correção da atividade complementar das semanas 3 e 4. Vocês querem fazer alguma pergunta? Deu para entender tudo, hein? Sim. Beleza. Helena, Isadora, Pedro, deu para entender tudo aí certinho? Sim. Beleza. Então tá bom, pessoal. É isso que eu tinha para passar hoje para vocês. Vou me despedir de vocês aqui agora, tá bom? Ué, Gabriel, talvez. Vamos ver como é que fica, né? Porque eu tô tão atolado aqui fazendo correção de atividade. Mas talvez no domingo, né? Talvez eu consiga. Qualquer coisa eu aviso vocês no grupo, tá bom? Combinado, pessoal? Então fica assim. Amanhã eu encontro vocês no sábado letivo, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Tchau, boa tarde. Bom Boa fim de tarde, bom fim de semana. semana. Tchau, tchau. Boa tarde. Para vocês também. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Boa tarde. Até mais.